Rádio Global, no trânsito. O fato aconteceu aqui em João Molevade, no bairro Centro Industrial, onde o motorista teria entrado na contramão e acabou atropelando um idoso e, segundo fontes populares, não prestou socorro, mas familiares estão falando que ele não prestou socorro, que ele ficou com medo de ser agredido. Vamos acompanhar primeiro aqui, ele que é advogado, é o Carlos Alberto Popular Doquinha, falando sobre esse acidente. Esse carro vermelho, um Gol vermelho que está aí nessa filmagem, ele entrou na contramão, saindo ali da Tieté, descendo pela antiga Rua Tapajós, né? E o Zé Carlos Pimentel é dono de um barzinho. E ele estava sentado, mais um freguês, né? Ele fugiu para fugir do flagrante e agora ele está se fazendo de vítima. Exatamente isso, gente. Primeiro, eu quero agradecer pelas milhares de mensagens que eu recebi no vídeo de ontem, onde eu relatei o acidente que aconteceu com meu pai. Se você não assistiu o vídeo de ontem, meu pai foi brutalmente atingido na porta da casa dele por um carro desgovernado que puxava uma carretinha. Esse acidente ocasionou a fratura exposta das duas pernas do meu pai. Ele fraturou a tíbia e a fíbula das duas pernas. Sabe quando meu pai vai voltar a andar? Ainda não tem data prevista. Sabe quanto tempo o meu pai ainda vai sentir dor? Ainda não sabemos. Sabe quanto tempo o meu pai vai ter que parar a vida dele para ficar imobilizado? Ainda não sabemos. O que a gente sabe é que quem provocou esse acidente, que não foi um acidente, foi um crime, ainda tá solto. Por quê? Porque ele fugiu na hora do acontecido. Hoje de manhã eu consegui falar com meu pai no hospital e ele disse que tudo aconteceu muito rápido, foi uma fração de segundos. O rapaz que estava sentado com ele avistou o carro vindo em alta velocidade e falou com meu pai: olha como aquele cara tá rápido. O carro se aproximou, a roda traseira da carretinha bateu no poste, ele perdeu o controle da carretinha, que virou e foi em cima do meu pai. O médico disse que se a carretinha tivesse atingido meu pai 30 centímetros para cima de onde ele foi atingido, nem cirurgia o meu pai seria capaz de fazer, porque infelizmente ele não ia chegar com vida no hospital. O que está acontecendo agora? Hoje foi um dia cheio de percalços. É lógico que a família inteira anseia que esse cidadão seja preso, não só pelo ocorrido com meu pai, mas também pelo ocorrido com o meu pai, uma vez que o meu pai é a quarta vítima dele. Meu pai não foi a primeira, meu pai foi a quarta vítima desse rapaz. Logo depois que ele fugiu, o meu irmão conseguiu o telefone dele e mandou uma mensagem para ele dizendo que ele era filho do cara que ele quase tinha matado e pediu para que ele se entregasse para a polícia. Ele debochou da cara do meu irmão e disse que estava em Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. Não tinha dado tempo dele chegar em Belo Horizonte ainda. Ele queria fingir que não era ele. Um dia se passou, o álcool saiu, da cabeça dele, porque ele estava embriagado quando ele acertou meu pai. Mas antes do álcool sair do organismo dele, enquanto ele ia pra onde ele está, porque eu não sei onde ele está, ele postava vídeos com música ao fundo, como se nada tivesse acontecido, na certeza de que era só mais uma vez que ele tinha atropelado alguém e ele ia sair da cidade, logo depois ele voltava, porque 3 vezes não aconteceram nada, na 4ª vez também não vai acontecer. Pelo menos era o que ele tinha na cabeça. Hoje saiu reportagem na televisão, eu usei as minhas redes sociais, a cidade inteira tá sabendo e a polícia apreendeu a carretinha que acertou meu pai. Então eu acho que ele caiu em si e ele viu que dessa vez não é só mais uma vítima, não é mais uma vítima. Era uma pessoa que tem uma família que tá desesperada. O meu pai, na hora que aconteceu o acidente, meu pai pedia para que acabassem com a vida dele, porque ele não aguentava a dor que ele estava sentindo. O meu irmão mora do outro lado da rua. Quando eu falo do outro lado da rua, a rua do meu pai é uma rua estreita, tem um rio e depois do rio tem outra rua. Tem que atravessar uma ponte para chegar na casa do meu irmão. Meu irmão disse que na hora do acidente o barulho que ele escutou foi tão
forte, mas tão forte, que ele levou um susto. E logo em seguida veio o grito do meu pai. Ele caiu da cama e saiu correndo. Quando meu irmão chegou no local, é lógico que o rapaz já tinha fugido. Meu irmão falou que entrou em desespero e nessa hora eu juro pra vocês que eu agradeci a Deus por não ser eu a primeira a chegar lá e ver o meu pai daquele jeito, porque eu tenho uma maneira de reagir de uma forma que eu não gosto quando eu vejo alguém que eu amo correndo risco de vida. Eu me lembro que uma vez Sofia engasgou com um pedaço de costelinha, um pedaço de osso de costelinha que tava no arroz que eu tava dando pra ela. Eu tomei tanto cuidado para não ter osso nenhum, ela engasgou. E naquilo, ela não conseguia respirar. E eu simplesmente comecei a gritar desesperada. É a minha reação. Graças a Deus que Carol tava lá e Carol age de uma forma diferente que eu. Carol vai para cima para tentar resolver o problema. Eu grito, é mais forte do que eu, não consigo agir de outra forma. Já aconteceu com a Sofia, já aconteceu com o Brian, já aconteceu com Carol em acidentes que eles tiveram. Se eu tivesse visto meu pai daquela maneira, eu ia cair, a ambulância ia ter que levar nós dois pro hospital. Meu irmão falou que a primeira reação dele foi carregar meu pai no colo e sair com ele correndo pro hospital. Mas na hora, ele falou que ele chegou a colocar os braços do meu pai. E aí, o vizinho que tava lá falou pra ele, para, você não pode mover o seu pai. Porque as pernas do meu pai balançavam, iam balançar, porque elas estavam completamente encurvadas. Gente, ficou parecendo um frango desossado, as pernas do meu pai. E aí o meu irmão teve o impulso de ir atrás de quem provocou o acidente, porque uma vez que ele tinha fugido, provava que não foi só um acidente, foi negligência. Foi alta velocidade, foi álcool misturado com direção. Meu pai pediu para, pelo amor de Deus, ele não ir atrás do rapaz. E a minha mãe entrou na frente do carro para que o meu irmão, de cabeça quente, não fosse atrás de quem tivesse feito isso com meu pai. Hoje eu recebi uma reportagem aqui que saiu uma rádio lá da minha cidade. Nessa reportagem, eles mostraram a situação da perna do meu pai, contaram o acontecido, mostraram o carro em alta velocidade, mostraram o carro fugindo sem placa, mostraram o carro entrando na contramão, fugindo logo depois do que ele fez com meu pai. E logo em seguida apareceu a irmã desse rapaz dizendo que o irmão dela tinha se envolvido em um acidente e tinha infelizmente quebrado as duas pernas de um idoso. E ela disse que o irmão dela só fugiu porque ele foi ameaçado e ele ficou com muito medo de prestar socorro, mas ele não tinha a intenção de acertar o meu pai e ele também não tinha intenção de fugir, mas ele se sentiu ameaçado. E aí a pergunta que vem é, ele se sentiu ameaçado por quem? Se ninguém ameaçou ele. Na hora que ele viu a situação do meu pai, ele estava embriagado. Na mesma hora, ele imaginou que ele fosse ser preso porque ele ia, se ele não tivesse fugido. Ela disse ainda que estavam mandando ir na casa da mãe dele, atrás dele, que não era pra gente fazer isso, não era pra fazer isso, porque ele não mora com a mãe dele. Nunca, a minha família nunca fez isso. Isso aí é tática de quem já viveu isso antes. Infelizmente, no dia de hoje, os criminosos, eles estão ficando inteligentes. Eles usam do poder da comunicação que eles têm para fazer com que a vítima se torne um bandido. Ela disse ainda que o irmão dela é uma boa pessoa e tentou fazer com que a minha família fosse a família ruim da história. Foi só um acidente. Ele só quase arrancou as duas pernas de um idoso. Uma pessoa que está dirigindo numa velocidade que é permitida na rua do meu pai não teria perdido o controle de uma carretinha, quase matado ele. Uma pessoa que não estivesse dirigindo embriagada não teria feito isso com meu pai. A nossa família pede justiça sim, mas a justiça correta de ser feita. A gente só quer que esse cidadão não continue fazendo isso com outras e outras e outras pessoas. Quando é que isso vai parar? Até quando ele vai continuar fazendo vítimas? Até quando ele vai só fazer com que duas pernas de um idoso sejam praticamente arrancadas? O que vão esperar para fazer? O que vão esperar ele fazer para colocar ele no lugar que ele devia estar? Uma pessoa que não tem amor à vida do próximo, uma pessoa que assume o risco de fazer o que ele fez com meu pai, infelizmente ela é uma pessoa perigosa. A nossa família pede por justiça sim, mas a justiça
justiça, não a justiça feita com as mãos. A gente sabe que a mãe dele não tem nada a ver com isso e a nossa família jamais iria fazer uma coisa dessa. Sabe por quê? Porque a gente é gente do bem. A gente não tem o costume de sair atentando contra a vida de ninguém. O rapaz ainda continua foragido. E todas as vezes que conseguiram contato com ele, ele diz que não se entregou ainda porque ele está com medo do que a minha família possa fazer com ele. Ele não conhece a nossa família. Ele não conhece meu pai. Ele não conhece o senhor de idade, o idoso, como a irmã dele falou. Ele não conhece o coração da nossa família. Ele quase acabou com a nossa família. E ele está dizendo que a gente está ameaçando ele. Não existiu ameaça. Gente, a minha família não propaga o ódio. Vocês me conhecem aqui há quanto tempo? Quantas vezes eu vim aqui incitar ódio em alguém? Nunca na minha vida, nunca. A minha família é movida pelo amor. E pode acreditar que não sou só eu. É a minha família inteira. Quem conhecer a minha mãe vai morrer de amores por ela. O meu pai é um pouco mais difícil, mas o meu pai várias vezes colocou pessoas que pediram comida para ele na porta para sentar na nossa mesa, para comer junto com a gente. Meu pai tira do prato dele para dar para o outro. O meu pai sempre ajudou, até mesmo quem não merecia. E agora, olha tudo isso que está acontecendo. O mundo de hoje está ficando muito complicado, porque as pessoas estão cada vez sem menos amor de Deus no coração. Elas têm certeza que elas vão ficar impunes, elas não têm mais respeito com nada, elas não têm responsabilidade com o sentimento das outras pessoas. Hoje em dia ficou muito prático a pessoa propagar o ódio, a pessoa tentar justificar o injustificável, a pessoa inventar mentiras a respeito de outra, a pessoa simplesmente decidir que ela vai acabar com a vida da outra por nada. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. As pessoas estão ficando frias. De verdade, sem sentimento. Quem em um estado normal ia ver o meu pai agonizando, caído no chão, iria fugir. Gente, foi a cena mais horrível que eu já vi na minha vida até hoje. E doeu no fundo do meu coração, porque foi uma pessoa que eu amo muito. Ressaltando mais uma vez, nós espalhamos amor. A gente não quer nada além do que a justiça possa fazer. E no final das contas, se a justiça falhar, a justiça do homem, a gente não vai fazer nada. Porque a gente tem a certeza de que a justiça de Deus, essa, não falha jamais. Não seja você a pessoa que aponta o dedo, a pessoa que levanta falso, a pessoa que não se importa com o coração do outro. No mundo de coração gelado, seja você a chama que pode quebrar esse gelo. Eu desejo que você nunca passe pelo que eu passei e que se você passar, você seja forte e tenha sabedoria para suportar, porque não é fácil. Não é fácil. Seja amor no mundo de hoje. Eu espero que o meu pai fique bom rápido. É só o que eu quero. No final das contas, tudo o que eu quero é ver o meu pai sem dor e ativo novamente, da forma que ele sempre foi. Muito obrigada mais uma vez por todas as mensagens, por estarem aqui, por se preocuparem. Um beijo no coração de vocês e eu espero que amanhã o vídeo seja super alto astral, porque é o que nós merecemos aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Não deixem de ser chama. O mundo tá gelado demais da conta.